O nosso versículo, gente, do nosso devocional é Atos 20, 24. Deixa eu pegar aqui que eu coloquei o tablet em cima da minha Bíblia. Deixa eu arrumar. Aí. Atos 20, 24. Vamos ler. Atos 20, 24. Atos 20, 24 diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Nem eu sabia, não tinha lido antes o versículo todo, gente. Antes de abrir aqui com você. Nós estamos meditando, porque quando nós levantamos para fazer algo para Deus, o inimigo se levanta também. E aí, é tão difícil quando a gente não entende, né? Esse chamado. Aqui tá falando, olha só o versículo de hoje. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Quem sou eu? Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aleluias. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, que nós soframos e nós sofremos. Nós que estamos nesse caminho de levar a palavra de Deus, parece legal, parece fácil. Quem tá de fora olha e fala, nossa, não, é muito difícil. Mas nós precisamos permanecer firmes nessa palavra. Que se cumpra em nós o chamado, o ministério, o propósito que Deus tem. Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, chame outra, levanta outra, coloca outra pessoa. Mas Deus quer nos levar, conta conosco. Então, às vezes é doendo, é chorando, mas nós temos que ir, nós temos que fazer. E você que está parado, que deixou esse ministério que Deus colocou para você, não faça isso. Enquanto é tempo, volte. Ele conta com você nesses últimos dias. Eu lembro que quando eu ainda era jovem ainda, na igreja aqui da minha cidade, um bairro chamado Monte Líbano. E lá nesse bairro foi uma festa de jovens, uma manhã missionária. E foi uma manhã missionária impactante. Eu lembro que quando eu vi, veio uma de um lado, veio outra do outro, jovens, pessoas que Deus levantou em profecia para falar comigo. E olha, a gente arrepiou todinha. As pessoas falaram a mesma profecia, praticamente, que Deus queria me usar, me levantar, que era para mim abrir a minha boca e falar. E eu sempre gostei de louvar, desde jovem, igual eu tava falando no começo aqui. Eu amava o Zinda Cassiane, amo ainda, né? Só que a vida foi levando a uma situação em que eu fui me apagando. Sabe quando você vai se apagando? E aquele desejo, aquele talento, aquela coisa que você achava que morre um pouco dentro de você. E Deus vem trabalhando dentro de mim através disso. Me levantou no ministério infantil, não é de agora. Às vezes muita gente olha e fala, nossa, essa tia nova tá aparecendo. Na verdade, não. O ministério que Deus tem comigo no quesito infantil é desde quando eu era criança. Eu levava minhas crianças, minhas vizinhas para a escola dominical. Eu era uma criança. Minha mãe não ia, meu pai não ia, ninguém ia, eu ia sozinha. Era uma cidadezinha pequenininha, então era muito simples, muito fácil. Eu levava todo mundo, íamos a pé e voltávamos a pé. E meu prazer era ir na escola bíblica dominical. Eu lembro de ficar apaixonada na história de José quando eu vi a primeira vez. Oh, glória a Deus. Obrigada, gente. Quem tá mandando aí esses mimos aí, que eu nem sei falar direito o que é. Mas nós vamos estar sempre vindo por aqui. E aí, gente, como eu tava dizendo, Deus
eu levava as crianças e era um chamado que Deus tinha no meu coração muito grande, mas a gente vai ficando, né, se perdendo diante disso na vida, de tanta coisa. Se ouve de uma coisa daqui, se ouve uma coisa dali, alguém diminui você daqui, alguém diminui você daqui, e não é nada menos que o inimigo dizendo pra você: eu vou te calar. Eu vou te calar, eu vou te parar. Porque uma vez eu tive um sonho também, que um cachorro vinha, eu numa bicicletinha andando, ele vinha, tentava me derrubar, e o foco dele era vir na minha boca e fechar a minha boca. Eu ainda era muito jovem, sei lá, 14 anos. Eu sempre conversava com a minha mãe, eu tinha uma vida de oração. Minha tia me chamava pra fazer campanha e nós fazíamos. Então, assim, é um chamado que não é agora, entendeu? E quando as jovens veio em mim, e uma falou, outra falou, confirmou, eu falei: meu Deus, abri a boca, eu achava que era só louvor. E aí Deus me levantou no ministério infantil no quesito de falar a palavra. Eu tinha vontade, porém eu não me sentia capaz, como eu não sou capacitada. Mas Deus colocou. Tem dia que eu quero fugir, tem dia que eu falo: meu Deus, eu não dou conta, não sei, né? Mas quem capacita é Deus. Então que se cumpra em mim, que se cumpra em você esse evangelho, essa palavra, o que ele tem na sua vida. Não fuja mais, não fuja. Por favor, volte, volte, volte. O tempo está acabando, as horas estão findando. É muito sério. Volte. Volte. Do jeito que você é, do jeito que você está. Eu esperava, vou parar isso, vou parar aquilo. Não faça isso. Volte agora. Faça um propósito com Deus aí onde você está agora. Ele vai te dar forças, porque você precisa fazer o que Ele quer. Ele está voltando. E aí, quando eu me levantei naquilo que Ele me disse, que era falar também, eu vi umas coisas assim, as portas, coisas acontecendo que eu nunca imaginei. De estar, deixa eu dar uma pausinha aqui, de estar ministrando em eventos, né, grandes, em igrejas, em festividades. Eu sempre fui aquela jovem, sempre fui dedicada, gostei de estar, mas nunca tive honra. Pra você ter ideia, honra no sentido assim do homem, né? Pra vocês terem ideia, eu tinha um sonho, eu tinha vontade de solar, de pelo menos hino dos jovens numa festa. Isso nunca aconteceu comigo, eu nunca tive essa honra, nunca. Jovem, irmã, nada, nunca. Nunca. E era algo que me feria muito. Eu falava: Deus, muda a minha voz, aperfeiçoe. E não é algo que eu não buscava, sempre busquei. Entendeu? Mas Deus trabalha no meu emocional, nessa questão aí. Mas às vezes a gente se entristece. Mas você é escolhido, você é escolhida, não para não. A vontade a nossa vontade porque é pesado, é doloroso, né? Às vezes a gente tem que ouvir coisas, mas Deus não quer que nós deixamos isso nos abater. Eu sei que pra mim estar falando isso aqui hoje à tarde, eu passei por muitas situações. Eu quero todo dia vir fazer uma live, eu quero louvar, porque antigamente eu também tirava quando eu casei. Assim que eu casei, não tinha criança. Eu tirava louvor, períodos de louvor. Meu esposo fazia faculdade, já tinha terminado a minha. Gente, pra quem não sabe, eu sou assistente social de profissão. Eu terminava, ele ia pra faculdade, eu chegava do serviço, nem ia fazer meu serviço de casa ali à noite, porque era a hora que eu saía cedo, só voltava à noite, porque é muito longe. E aí, era louvor. Uma atrás da outra. Eu ensaiava. Eu tinha um momento com Deus, Deus me visitava. Eu não precisava dos púlpitos, né? A gente não precisa dos púlpitos. É isso que Deus quer. Quando Deus usa pessoas para vir falar comigo, louve, me louve. Eu quero que você me louve. Não é porque Ele tá falando: você vai ser melhor do que ninguém. Não, Ele tá dizendo para você: me adore. Com a voz que você tem. Claro, se você puder melhorar, melhore. Eu tento melhorar, eu tento buscar. Então vamos continuar firmados. Deixa eu ler aqui os comentários. Bastante comentários aqui. Evelyn, Deus te abençoe, Evelyn. Um beijão pra você, tá? Você é da onde, Evelyn? Ó, eu trabalho com crianças da minha igreja, mas tenho muita vergonha de falar. Tô com dúvidas. Evelyn, é assim mesmo. Você começa tímida, mas Deus tira a sua timidez, Ele vai te dando uma capacidade. Eu igual tô te falando, tem dia que, na hora que eu já tô nesse caminho de ministrações há muito tempo, tem dias que eu tenho uma ministração e eu preparo, faço meu esboço, mas eu vou para aquele culto com minha alma tão angustiada, falando: Deus,
Quem sou eu? Não sou ninguém. O que eu vou falar? Meu Deus, me ajuda. Chega lá, Deus nos toma de uma forma tão especial e Ele fala. É isso, Ele quer a sua dependência, é isso mesmo. Continue, Deus vai te dar graça nessas dúvidas que você tem, busca. Nós temos hoje em dia nós temos muita forma de sanar as dúvidas. Você pode vir aqui nas lives, você pode ir nos perfis, por exemplo, meu perfil mesmo tem bastante coreografias, dicas de louvor. Eu sei que eu deveria fazer melhor. Gente, tem muita gente me perguntando aí de uma paródia que eu coloquei do dia do pastor, do aniversário do pastor, do hino escudo. Eu perdi a letra, alguém me mandou, e eu tava sempre mandando, o pessoal mandava, eu ia lá no direct, ou no privado e mandava. E sumiu, eu não conseguia achar mais. E tem muita gente me perguntando, me manda a letra da paródia, me manda a letra da paródia. Eu não consigo. Se você entrar aí, você vai ver. Dia do pastor lá, paródia escudo. Você vai ter que ir ouvindo, pausando e escrever. Porque não é tão difícil, é pequeno. É porque eu não sei. Se eu achar, eu vou começar a responder todo mundo, mas eu fiquei com dificuldade de achar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Só Deus para nos ajudar e nos capacitar. Exatamente. São Domingos de Rondônia. Nossa, eu tenho muito parente aí em Rondônia, viu, Evelyn? Muito mesmo. Família do meu pai. Meu esposo, pra você ter ideia, meu esposo nasceu aí. Claro, a gente se conheceu aqui em Rondonópolis. E já vieram pequeno pra cá. Meu esposo nasceu numa cidade aí chamada Colorado. Que bênção. E como é o Ministério Infantil aí em Rondônia? Eu sei que a tia Cici, que é bem famosa, ela é daí de Rondônia, né? Ele nasceu em Colorado do Oeste. Conhece? Eu tenho parentes em Cacoal, eu acho que é Vilhena, essas cidades, mas eu não conheço. Eu nunca fui em Rondônia na minha vida, gente. Gente, louvo a Deus pela vida de vocês, pelas curtidas. Que Deus continue dando graça pra vocês, vitórias. Deus abençoe sua vida. Gente, Deus abençoe vocês. Vamos encerrar com uma oração, porque daqui a pouquinho, aqui já são 17h05. Tá chegando a criançada, quer dizer, tem 2 filhinhos abençoados. Chego querendo lanche, querendo não sei o que. Deus abençoe muito. Eu tô muito feliz por ter conseguido passar esse momento com vocês, porque além da gente estar trocando, Ele tem me edificado também, porque eu tenho tido dificuldade de tirar esses momentos, e eu amo isso. Eu amo esse momento de louvor, de meditação, né, na palavra. Que Deus abençoe a sua vida aqui também. Fabiana, Emily, Bibi, um beijo. Que Deus te abençoe, querida. Você é especial. Não sei se você já saiu da live. Você tem muito valor, tá? Deus me toca para dizer para você: você é escolhida. Escolhida desde o ventre. E Ele não quer ver você assim. A palavra especial para você, viu, Emily? Viu, Fabiana? Viu, Bibi? Minha amigona do coração. Tá? Deus te visita agora, nessa hora. E Ele coloca no seu coração um desejo quente, caloroso, de voltar a ter intimidade com Ele. Nós vamos orar. Quem puder, gente, interceda aí pela Fabiana, pela Emily Fabiana. Vamos orar agora, viu, Adriana, viu, Wanda, Evelyn, todas que estiveram conosco aqui. Vamos interceder especialmente pela Bibi, que está aqui conosco. Vamos lá? Senhor Jesus, nessa tarde, nós passamos esses breves momentos aqui, Jesus, e eu sei que, embora somos falhos e pecadores, o Senhor marca momentos, escolhe momentos, coloca pessoas e direciona as falas para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Eu sei que cadeias foram quebradas nesse dia, nessa tarde, na minha vida, na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, e especialmente agora, Jesus, eu oro pela Fabiana. O Senhor conhece ela, toda a trajetória da vida dela. O Senhor sabe de tudo que ela é, do que ela fez, do que ela não fez, de toda a sua história. E nesse momento, Jesus, jogue no mar do esquecimento tudo aquilo que a feriu, que a maltrata, que a segura, que a prende, toda a culpa, todo o desprezo. E agora, Jesus, só se ela enxergar a princesa escolhida, que o Senhor tem, que o Senhor sabe que ela é, que o Senhor quer que ela se veja desse jeito. Senhor, neste momento visita a tua filha. Espíritos opressores, eu te repreendo agora. Liberta a vida da Emily.
Em nome de Jesus, Emily, seja liberta de tudo aquilo que te atrapalha servir a Jesus. Que nesta tarde o Espírito Santo não deixe mais o teu coração, a tua alma em paz, sem buscar a presença dele, sem estar na presença dele, sem ter um compromisso com ele, porque Jesus está voltando e ele conta com você, ele conta comigo, ele conta com todas nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, amigas, meninas que estão no Ministério Infantil. Vamos nos encontrar aqui. Eu quero fazer, não sei como é que vai ser minha agenda amanhã, mas eu penso que amanhã, esse horário mais ou menos às 16 horas ou antes um pouquinho, a gente vai estar aqui de novo e vamos conversar, vamos trocar ideias sobre o Ministério Infantil. Você viu, Evelyn, que tem bastante dúvidas de algumas coisas. O que eu puder te ajudar, que eu conseguir, nós vamos trocando essa informação, viu? Deus abençoe. Obrigada pelos presentes, pelos incentivos. Que Deus continue abençoando vocês, guardando, sustentando nas mãos dele. Tá bom? Um beijão, foi uma honra estar com vocês. Tchau!